Estamos de volta, amados. Vamos responder aí algumas questões do direito constitucional, né? A questão número 1 vai dizer assim pra gente, ó. São bens da União as terras devolutas dispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. O item 1 está errado, né, amado? Errado porque, na verdade, são terras devolutas da União, não é? As terras indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares e das vias federais, né? O item está errado porque são as indispensáveis. E um detalhe importante, não podemos esquecer que nem todas as terras devolutas são da União. As que são da União é exatamente essas que são indispensáveis à defesa das fronteiras, fortificações, construções militares, vias federais de comunicação e preservação ambiental. Também existem terras devolutas que pertencem aos estados brasileiros, beleza? Sendo assim, o item 1 está errado. Vamos ao item de número 2. São bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água no território nacional ou que banhem mais de um estado, sirvam de limite com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. O item está? Isso, garoto esperto. O item está? Erradíssimo, erradíssimo. Por quê? Porque a Constituição, quando diz assim, são bens da União, os lagos, rios e quaisquer corrente de água, ela não fala no território nacional, ela fala naquele local aonde que pertença à União. Por exemplo, um parque nacional. Se é uma cachoeira dentro de um parque nacional, aquela corrente de água pertence à União, mas não é porque está no Brasil que vai pertencer à União a corrente de água. Ela pode pertencer ao Estado, ela pode pertencer aí também ao Distrito Federal, né? Então, a corrente de água, para pertencer à União, é necessário que esteja, né, dentro de um território dela, de uma terra que já pertença à própria União, como, por exemplo, um parque nacional. Perfeito? Sendo assim, a 2 está errado só por conta disso, todos os outros estão corretos, né? Todas as outras informações estão corretas aqui. Beleza, item 2 errado. Vamos ao item de número 3, olha o que ele diz. São bens da União as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal. São todas bens da União? O item está correto, né? Correto. Perceba que ele está excluindo desses bens da União, dessas ilhas, aquelas que contêm a sede do município. Porque se contém sede do município, aquela ilha é do município, né? Exceto aquelas áreas que tem serviço público ou unidade ambiental federal. Aquela área continua sendo da União e as referidas no artigo 26, que fala daquelas ilhas estaduais. O item 3 está certíssimo, está falando são ilhas da União, só que está falando, olha, é ilha da União, aquela que não é do município, aquela que não é do estado e aquela que não é do particular. O resto é da União. Simples assim, perfeito? Sendo assim, o item 3 está corretíssimo. Vamos ao item de número 4. São bens da União o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva. O item está? Vamos lá. São bens da União. O mar territorial. O mar territorial é um bem da União? É sim. O mar territorial é um bem da União. Também é bem da União a plataforma continental? Não. A plataforma continental não é bem da União. Também é bem da União a zona econômica exclusiva? A zona econômica exclusiva também não é bem da União. Nem a plataforma continental, nem a zona econômica exclusiva são bens da União. Sendo assim, o item está errado. Kennedy, eu vi lá na Constituição que é. Não, você não viu que eles são bens. O que são bens da União é exatamente
os bens naturais que se encontram nesses lugares, né? Que são bens da União. Por exemplo, se houver petróleo na plataforma continental, o petróleo é da União, mas a plataforma em si não é da União. Os peixes, então, se há uma pescaria numa plataforma continental ou numa zona econômica exclusiva, vai ter que pagar tributos, por conta que aquele bem ali, né, é da União, tá? Aquele patrimônio natural é da União, certo? Mas a plataforma em si, a zona econômica, não. Enquanto que o mar territorial em si é da União. O mar territorial em si é da União. Ele e tudo que tem nele. A plataforma continental e a zona econômica exclusiva não são da União. Mas tudo que tem nele é da União. Simples assim. Perfeito? Simples assim. Sendo assim, o item 4 está erradíssimo. Vamos ao item de número 5. São bens da União. Os terrenos de marinha, seus acrescidos, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. São bens da União. Correto, são todos bens da União, sem tirar nem pôr. Está tudo aqui, todos bens da União verdadeiramente. O item 5 está correto. Vamos ao item de número 6. É assegurada, no termo da lei, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Está falando que Estado, DF e município, eles terão participação no resultado da exploração desses bens ou, pelo menos, uma compensação financeira por eles. O item está corretíssimo, ele realmente tem Estado, DF e municípios, tem participação no resultado ou compensação financeira por essa exploração. Sendo assim, o item 6 está correto. O item 6 está correto. Vamos ao item de número 7. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designadas como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. O item está correto, né? Está falando de uma faixa de 50 quilômetros entre a fronteira brasileira e de outros países, e a ocupação, a utilização dessa faixa, né, será regulamentado pela lei. O item 7 está correto, a Constituição determina isso sim, item 7 correto. Vamos ao item 8. É competência exclusiva da União proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Amados, o item 8 está errado, porque isso aqui não é uma competência exclusiva da União. Proteger documentos, obras de bem valor histórico, é uma competência comum à União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então é comum à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Sendo assim, o item 8 está errado, erradíssimo, beleza? Vamos ao item 9. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural e proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. O item está corretíssimo, né, amados? É competência de todo mundo, União, Estado, DF, município, impedir invasão, destruição, descaracterização de obras de artes, né? Valorizar também o acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, né? Tudo isso é competência de todo mundo, é competência comum. O item 9 está correto. Vamos ao item de número 10. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. É óbvio que isso é competência de todo mundo, o item 10 está certo também, sem tirar nem pôr, né? Todo mundo é competente, tem competência
para combater as causas da pobreza. Né? O item 10 está verdadeiro, está verdadeiro. O item 11 diz assim: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Está falando, amados, de legislar, criar leis. Está dizendo que tanto a União, o Estado e o DF legislam sobre esse assunto de forma concorrente. O item está certíssimo, amados, certíssimo, né? A União vai legislar sobre esse assunto de forma geral e os estados e o DF de forma específica, né? Em regra é assim. Agora, se a União não legislar de forma geral, aí sim o DF e o estado podem o fazer, né? Simples assim. Lembrando que o município não legisla concorrentemente com União, Estado e DF, mas sim de forma suplementar. Legislações locais e de forma suplementar a essas legislações, né? Sendo assim, o item 11 está correto, item 11 verdadeiro. Vamos ao item de número 12. Compete à União legislar privativamente a responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e a direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. O item está? É óbvio que o item está errado, né? Porque isso não é uma competência privativa da União, não mesmo, tá? Isso é uma competência concorrente da União, Estados e DF, perfeito? Então, uma competência concorrente entre União, Estados e DF, não privativa da União. Sendo assim, o item 12 está errado. Vamos ao item de número 13. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. O item está correto, né? Corretíssimo. Sim, todo mundo legisla sobre esse assunto de forma concorrente, né? De forma concorrente. O item está corretíssimo, o item 13. Vamos ao item de número 14. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se-á a estabelecer normas específicas. O item 14 está? Isso, garoto esperto. Isso, menina esperta. 10 anos de praia aí, não? É óbvio que o item está errado, porque a União ela não legisla concorrentemente as normas específicas. Muito pelo contrário, a União legisla de forma concorrente com os estados e o DF, mas a União fica com as normas gerais, Em regra, ela fica com as normas gerais, fazendo assim o item 14 ficar errado, porque quem fica com as normas específicas são os estados e os municípios. Os estados e o DF. Os estados e o DF que ficam com as normas específicas. O município não legisla concorrentemente. Ele legisla de forma suplementar. O município é de forma suplementar. Né? O item 14, então, está errado. O item 15 diz o seguinte: a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. O item 15 está correto, né, amados? Realmente não exclui. Aqui está dizendo o seguinte: se a União não fizer a norma geral, o Estado vai fazer. Simples, né? Ele faz de uma forma suplementar. Então, uma coisa não exclui a outra. Realmente não exclui. Na ausência da União, o Estado faz. O item 15 está correto. Vamos ao item de número 16. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, sendo que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Vamos devagar que o santo é de barra aqui, né? Inexistindo lei federal. Então, em primeiro lugar, eles falam, a federal não fez, a União não criou a lei de norma geral. Né? Os estados exercerão a competência legislativa plena, ou seja, eles podem fazer tanto de forma geral quanto específica, por isso plena. Até aqui, ok. Para atender às suas peculiaridades, ok. Só pode fazer dentro do seu próprio estado, tudo bem. E aí ele diz assim: a superveniência de lei federal sobre normas gerais, ou seja, caso a União faça uma lei depois que o estado fez em normas gerais, essa lei que a União fez,
vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. É óbvio que o item está correto, né? Se a União criou a lei depois do Estado e o que a União falou é de forma diferente do Estado, é óbvio que a do Estado deixa de valer, porque a União é a União e ela que é a real competente para fazer normas gerais. Sendo assim, o item 16 está corretíssimo. Vamos ao item de número 17. Compete ao município suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e promover a proteção do patrimônio histórico, cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Tá falando que o município, de forma suplementar, ele vai legislar. Até aqui, ok, correto. Ele legisla de forma suplementar de âmbito federal e estadual, correto. No que couber. E além disso, ele ainda vai promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, ou seja, dentro do seu município. Mas para isso, ele vai observar a legislação e a ação de fiscalização, que é federal e estadual. O item 17 está correto, sem tirar nem pôr. Essa é sim uma função do município. Item 17, correto. Vamos ao item de número 18, né? Vamos ao item de número 18 aí. O item de número 18 aqui. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo licitatório nacional, como, por exemplo, dos alemães no sul do país. O item 18 está correto, né, amados? Correto. Porque nós não podemos esquecer que ele protege as manifestações culturais populares, é verdade, indígenas, está expresso, afro-brasileiras, também está expresso. Mas ainda ele vai dizer, e de outros grupos participantes no processo civilizatório nacional. Tá? A partir do momento que ele fala outros, ele pode exemplificar qualquer um. Né? E aqui usou apenas um exemplo, dentre alguns outros. Por exemplo, os alemães no sul do Brasil, que sim, participou do seu processo civilizatório. Né? Sendo assim, o item 18 está corretíssimo. Kennedy, na Constituição não está escrito alemães no sul. Não está, mas não precisa. Porque quando ele fala outros grupos participantes do processo, é qualquer um. Pode ser os alemães, pode ser os portugueses. Eu diria que pode ser até os japoneses, que a gente encontra elementos da construção civilizatória no Brasil, principalmente na linha rural, no campo rural brasileiro, uma ação japonesa em algumas regiões do país, né? Então pode tranquilamente, né? Quando ele fala outros grupos participantes, são outros grupos participantes, desde que tenha aí vinculado ao processo civilizatório brasileiro. Sendo assim, o item 18 está correto. Vamos ao item de número 19. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Correta, a Constituição fala isso, né? Fala que vai ter lei que vai dispor sobre datas comemorativas de alta significação para segmentos étnicos nacionais. Os dois melhores exemplos, Dia do Índio e Dia da Consciência Negra, né? Item 19 está correto. Item 20. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração quinquenal, visando o desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem à defesa e à valorização do patrimônio cultural brasileiro. O item está errado, né, amados? Só pela duração. A duração não é quinquenal. Quinquenal significa 5 anos, né? Não é quinquenal. A duração é plurianual, ou seja, 4 anos. Né? A duração é plurianual, ou seja, 4 anos aí. Se o examinador trocar plurianual por quinquenal ou por decenal, né? Decenal 10 anos, certo? Ele trocar qualquer coisa nesse sentido, o item fica errado, porque lá é claro, a duração do Plano Nacional de Cultura é plurianual, é de 4 anos. Sendo assim, o item 20 está errado só por conta disso. Vamos ao item de número 21, olha o que ele diz. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui as formas de expressão e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O item está correto, né, amados? Corretíssimo. Tá todo mundo aí, né? Realmente tudo isso é patrimônio cultural brasileiro, conforme está na Constituição Federal. É óbvio que eles têm que se encaixar dentro das leis específicas, ter as características que as leis as definem, né? Mas é tudo patrimônio cultural brasileiro, sim. O item 21 está correto. O item 22 fala assim: o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. O item 22 está? O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural por meio de inventário, registro, vigilância, tombamento e até mesmo desapropriação e de outras formas de acautelamento. O item está corretíssimo. Item 22, correto. Vamos ao item de número 23. Olha o que ele diz. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. De graça, está expresso isso na Constituição. Item 23, correto, né? Agora, é óbvio que você tem que provar que aquela parte, aquele espaço geográfico realmente é um sítio, né? Aonde que você tem reminiscências históricas, você tem documentos, né? De antigos quilombos. É óbvio que você tem que provar isso, né? Falar, essa terra foi um antigo quilombo. Não funciona assim. Você tem que provar, né, que ali tem essas reminiscências, tendo, aí ok, aquele local fica tombado conforme a Constituição e a determinação constitucional, este tombamento. Sendo assim, o item 23 está correto, né? Correto aí. Só lembrando que essa é a diferença entre índio e comunidade quilombola. Índio, eles têm soberanias, as comunidades indígenas são soberanas. Comunidades quilombolas, elas são tombadas, perfeito? São coisas distintas, certinho? Então, comunidades quilombolas são tombadas e comunidades indígenas são soberanas. O item 24. É obrigatório aos estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento a cultura, 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais. O item 24 está? Isso, garoto esperto. O item 24 está? Errado, professor. Erradíssimo. Por quê? Primeiro, porque ele fala que é obrigatório ao Estado, ao DF, vincular ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura. Não é obrigatório. Lá não fala obrigatório. Lá fala é facultado. Então, é uma faculdade, não uma obrigação. E quando ele diz é facultado, né, lá fala ainda de até 5%. Né? Aqui define 5%. Aqui está de forma taxativa. E não é taxativo, é até 5%. Se o Estado quiser fazer 2%, ele pode, porque lá fala até 5%. Perfeito? Até 5% de sua receita tributária líquida. Sendo assim, o item 24 está errado. O item 24 está errado. Vamos ao item 25. Olha o que ele diz. É facultado, até aqui ok, aos estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5%. Até aqui está ok. Né? Até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais. Até aqui ok. Vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais, serviços da dívida ou qualquer outra despesa corrente. O item está errado, professor. O item está errado, professor. Por que está errado, meu querido aluno? Por que está errado, minha querida aluna? Por quê? Por quê? Por conta desse finalzinho aqui, né? Quando ele fala qualquer outra despesa corrente,
Não é isso que a Constituição Federal diz. A Constituição Federal diz que é vedado utilizar esse recurso para qualquer outra despesa corrente não vinculada ao objetivo da cultura. Né? Ou seja, é qualquer outra despesa corrente não vinculada ao objetivo das práticas culturais. Tá? Quando ele fala qualquer outra despesa corrente, o item está errado. Por quê? Porque existem várias despesas correntes que estão vinculadas às questões culturais e a essas, sim, essas serão, o recurso será disposto para eles. Só é vedado para aquelas despesas correntes não vinculadas às ações da cultura, às práticas, aos projetos e programas culturais. Sendo assim, o item 25 está errado. Crianças minhas, fico por aqui e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.